Isso aí, vamos falar um pouquinho da configuração que ficou no Baofeng DM860 e do hotspot do meu amigo Gustavo de Bitinga, Papa Uniforme 2 Lima Oscar November. Então vamos lá. Todas as frequências que foram programadas nesse rádio também foram feitos grupos que a gente chama de zona, né? Então elas ficam agrupadas nessas zonas para facilitar justamente o escolher somente aquilo que a gente vai utilizar, fica mais fácil, né? Por exemplo, se você tem 60, 80, 70 repetidoras do Brasil e você coloca a frequência do hotspot junto, quando você vai procurar do hotspot, você tem que ficar procurando ali, é chato, né? Então a do hotspot está numa zona, as repetidoras do Brasil estão em outra e assim sucessivamente. Vamos ver aqui o que ficou organizado aqui então, tá? Você aperta menu, aperta novamente zona, e aí você vai ver todos os canais. Se você clicar no menu, você seleciona todos os canais. My Hotspot, que é onde a gente estava, vou voltar lá já já. Repetidoras DMR do Brasil. Aqui são as repetidoras quando você está na região. Então, por exemplo, se você está em São Paulo capital, tem as repetidoras de São Paulo capital aqui nesse grupo de 70 e poucas repetidoras que está aqui, tá? Talk About, FRS, são os 22 canais do Talk About, que você pode, de repente, ter um equipamento, ou um amigo seu tem um equipamento, e você já está com o HT programado, e aí dá para ir falando de carro para carro, ou num passeio, alguma coisa utilizar. PMR é um rádio igual ao Talk About, mais voltado para a Europa, mas aqui também tem, às vezes, algumas pessoas que tem, então eu coloquei. O Baofeng, também tem os canaizinhos do Baofeng, que é muito comum hoje o pessoal, ao invés de comprar o Talk About, compra o Baofeng, que é até mais barato e tem um alcance maior. Então já está aqui os canais do Baofeng também, padrão, né? Aqueles canais que vêm de fábrica. VHF marítimo, utilizado para embarcações, mas tem gente que vai pescar no mar, ou vai pescar na lancha onde tem barco, né? Então é útil aí ter os canais VHF marítimo. Rodovias, obviamente eu coloquei as rodovias aqui da minha região, né? Mas depois eu vou ensinar um pouquinho aí como fazer o escaneamento aí para localizar frequências, né, da sua região aí. Todos os canais, que é ruim de trabalhar, porque aí você vai estar com todos os canais, tem muito canal aí, né? Então vamos separar por... Primeiramente vamos aqui nas repetidoras DMR. Então, inicialmente aqui, ó, todas vão vir com o 724 Brasil, a não ser que você mude. Time Slot 1, que é esse que está aqui em cima. Deixa eu só ajustar o foco aqui para ficar automático. E aqui nós temos de 1 a 75, tá vendo? Ó? CH75, então temos 75 canais programados de repetidoras do Brasil, que vai, a maioria são do estado de São Paulo, mas vai até outros estados, no caso aqui São Luís do Maranhão, tá bom? Vamos voltar aqui então, ó. Votuporanga, São José do Rio Preto, Araçatuba, Olímpia. Se você quiser ver as frequências, né, basta você apertar, deixa eu ver se é esse aqui ou é o outro, espera um pouquinho, é esse aqui mesmo. Você aperta aqui, você vai ver a frequência da repetidora, tá vendo? É o botão entre o PTT, é o botãozinho do meio, né? Você aperta aqui, você vê. Tá? Araraquara. Estou muito perto aqui, o foco está difícil de pegar. Então vamos lá. Araraquara, Rio Claro, São Carlos e assim sucessivamente. Então, se você está nessas regiões, né, você vai ter acesso direto sem precisar do seu uso do seu hotspot. Mas você pode levar o seu hotspot para onde você quiser e utilizar o hotspot. No meu entender, é mais prático, né? E aí você não vai usar por aqui as frequências. Aí você vai para a zona, confirma de novo e vem no My Hotspot. Pronto, está aqui. A frequência do seu hotspot ficou ajustada em 430.090 MHz. Depois, se você quiser mudar, eu ensino como muda no dashboard. Aqui a frequência
de uso do hotspot, mas a princípio está aqui, 430.090 simplex, tá? Que é uma anteninha só, é simplex. Aqui embaixo fica o nome da zona, né? My Hotspot. Aqui fica o nome do canal, eu coloquei a frequência para facilitar, porque aí você não precisa ficar apertando aqui, ó. Tá vendo? Já está aqui, né? E o TG ou o ID particular que você vai apertando o PTT vai acionar. Tá ok? Não precisa gravar várias frequências, porque todos os TGs que você vai utilizar usando o hotspot eu já coloquei programado aqui dentro. Então tem uma lista aqui que você vem aqui no joguinho da velha, aperta uma vez para TG. Talk Group. Talk Group são grupos, né? Assim como o 724 é Brasil, todas as repetidoras no slot 1 trabalham com o TG 724. Se você colocar 724, né? 724 como TG, menu, ele já vai colocar para você Brasil, tá vendo? Você pode desligar, ligar o rádio, ele vai voltar aqui no Brasil, tá ok? O hotspot trabalha obrigatoriamente no slot 2, e eu já deixei com 50 mW o HT, e é fácil você mudar a potência aqui, né? Você aperta o botãozinho de baixo e vai apertando para cá ou para cá para mudar a potência, ó, tá vendo? Existem muitas funções, depois no manual você vai ver que você faz tudo pelo teclado, com atalhos, como esse aqui. Como o hotspot transmite com 10 mW, você pode usar o HT com 50 mW, vai economizar a bateria, sempre vão estar próximos o HT do hotspot, porque ele não é feito para você usar distante, ó, a anteninha dele é bem pequenininha, né? Então você pode usar 50 mW, tá ok? A luz do painel não está apagando, que é para mim fazer a gravação. Depois ele vai entrar, eu deixo ele programado em modo automático, apaga após alguns segundos de utilização para não gastar também a bateria desnecessária, tá ok? Apesar que, ao meu ver, esse tipo de iluminação aqui não gasta muita coisa, mas sempre gasta mais do que desligado. Então é isso aí. Vamos colocar aqui uma função, para não atrapalhar, que é a EcoTest. Então, mas eu não sei qual TG, então vamos listar eles. Aqui, na segunda vez que você aperta, é para colocar a chamada privativa. É um TG, não é um TG, aí é um ID privado, né? Por exemplo, se você for me chamar, aí você vai colocar 724-366, ou, no meu caso aqui, eu até coloquei, no seu caso, até coloquei eu, né? Se aperta a terceira vez, aparece contato, e aí você tem os TGs e o pessoal também. O pessoal meu ficou aqui no último, né? Então eu venho ao contrário aqui, ó. Ele mostra aqui 72436. Se eu apertar menu, ele ajusta para mim, tá? Aí vai ficar chamada privativa, tá ok? Se eu aperto aqui, vai sair no meu HT aonde eu tiver. Repetidor, hotspot. Então, vamos mudar. Aperto 3 vezes, vai aparecer a lista e eu escolho na lista o que eu quero. Então, vamos pegar o EcoTest, que é o primeiro que aparece, que é o primeiro que está colocado lá, dar o menu e fazer um teste. O EcoTest é justamente para saber se a internet está tudo funcionando direitinho no hotspot. Quando nós ligamos o hotspot, ele leva mais ou menos 1 minuto, ele tem que pegar a rede Wi-Fi. Se ficar muito tempo, 4, 5 minutos, ele não conseguiu pegar nenhuma rede Wi-Fi. Ou ele está muito longe da rede Wi-Fi, ou tem alguma coisa configurada errada. Tá ok? E quando ele acende tudo certinho, né, em 1 minuto, aproximadamente, que ele pegou a rede, quando nós apertarmos o PTT, ele vai mostrar na linha de baixo o IP que ele foi conectado no Wi-Fi, no roteador do Wi-Fi. Seja do telefone celular ou seja do roteador caseiro mesmo, tá bom? Então eu vou apertar aqui para falar no EcoTest, eu estou um pouquinho longe do microfone. O certo é falar mais perto. Depois eu vou fazer um testinho perto, mas vamos lá, só para testar. Ó. Alô, EcoTest, testando. Aí ele já está registrando aqui, ó, o seu prefixo. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. E um IP embaixo, ó, 192.168.0.8, que foi o IP
que ele pegou lá do roteador. Caso não tivesse pego rede, passou 5 minutos, ele ia ligar do mesmo jeito. Se você apertar o PTT, ele ia fazer a mesma coisa, mas ele ia dar que estava sem rede. Tá ok? Toda vez que você aperta o PTT, tem um timer que eu coloquei de 180 segundos, ele avisa aqui para você, ó, quanto tempo está restando. Tá ok? Então eu vou soltar agora e ele deve repetir mais ou menos quase tudo isso que eu falei, ok? Porque o ecoteste é para isso, ele vai até o servidor e volta. Alô, ecoteste, testando. Aí ele já está registrando aqui, ó, o seu prefixo. Deixa eu ver se dá para ver aqui. E um IP embaixo, ó, 192.168.0.8, que foi o IP que ele pegou lá do roteador. Mas ele ia lá que estava sem rede, ok? Toda vez que aperta o PTT, tem um timer que eu coloquei de 180 segundos, ele avisa aqui para você, ó, quanto tempo está restando. Ok? Então eu vou soltar agora e ele deve repetir mais ou menos quase tudo isso que eu falei, ok? Que é o ecoteste aqui, você vai até o servidor e volta. É isso aí, tá vendo? Então, deu um cortinho aí, porque eu estou um pouco longe do meu roteador, né? Mas em suma, deu tudo certinho. Então, se eu falo no ecoteste e o ecoteste repete, é sinal que está tudo ok com o servidor, né? Eu posso aqui, ó, 1, 2, 3, jogo da velha, e listar os TGs que eu posso usar. 724 Brasil, Papo BR, NetBR. O NetBR é um talk group cruzado aonde o pessoal de D-Star, o pessoal de Fusion e o pessoal de DMR conversa. Então, quando você tem algum amigo que tem Fusion, né, e você tá só com o DMR, vocês combinam para falar nesse mesmo TG, tá ok? Que é o NetBR. NetCT é igual, só que lá em Portugal. Inglês Mundo 91 é um TG onde o pessoal utiliza o idioma inglês para fazer contato no mundo inteiro, tá? Não tem assim especificar, não é dos Estados Unidos, você vai ouvir gente de todas as partes do mundo falando geralmente em inglês, porque o TG é para essa finalidade, né? Aí você tem um TG de Portugal, você tem um TG de SOS local, o SOS nacional. O SS local muitas vezes é utilizado pela Defesa Civil. Isso quando você está na repetidora, tá? Mas quando você está longe da repetidora, você usa o SOS nacional. Perdão, o SS nacional é que é utilizado mais pela Defesa Civil porque sai no Brasil inteiro, tá ok? O outro é só para uso regional. Escoteiros do Brasil e escoteiros do mundo. Quando tem jamboree, concurso, esse tipo de coisa, eles utilizam esse TG aqui, ó, 907. Eventos especiais, TecBR para assuntos técnicos, SatBR para assuntos de satélite. Aqui é um TG cruzado também, que eu posso falar em DMR e saio no Fusion em 268.916. E quem fala lá no Fusion, no 268.916, sai aqui em DMR. Tá bom? GPS não usa nesse caso. Tá? E aí eu tenho os TGs regionais. Então tem TG do Acre, TG de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiânia, Maranhão, TG de Minas Gerais, Mato Grosso. Vamos dizer aqui que tem o TG de São Paulo. Então vamos pegar o TG de São Paulo aqui só para fazer um teste. Ó, TG São Paulo. É o 72444. Podia digitar também. Tá? Mas se eu não lembrasse, eu venho aqui na terceira estrelinha, vou na Jogo da Velha, vou no menu até achar. E clico aqui e ele seleciona. Pronto, TG São Paulo. Se eu apertar o PTT, e eu tenho que apertar o PTT, porque não basta eu simplesmente selecionar no rádio, eu tenho que informar o servidor que eu quero ouvir o TG São Paulo. Então eu tenho que dar uma portadora, tá ok? Se eu der uma portadora aqui, ele vai... Pronto.
soltei. Possivelmente não tem ninguém falando, é um TG pouco utilizado, mas é um TG estadual. Tá ok? Esse TG de São Paulo, ele é um TG estadual. Para que serve? É um grupo, né? Mais focado para o pessoal de São Paulo conversar, para se encontrar. Quer falar com alguém de São Paulo? Então você põe no TG de São Paulo. Quer falar com alguém do Rio de Janeiro? Você põe no TG do Rio de Janeiro. Né? Então, você tem vários TGs, assim como é o 724 para o Brasil inteiro. Você tem os regionais. Vamos lá de novo nas zonas. Nas zonas não, nos TGs. Então, vou passar aqui mais rápido. Você tem os TGs por região. Então você tem o TG Norte, Nordeste, Centro do Brasil, Centro-Oeste, né, que a gente chama, Sudeste e o TG Sul. Tá vendo? Então aqui já seria Sudeste, é um TG 7244, tem um 4 a menos. É só a região Sudeste. Então já abrange Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, se não me engano, Espírito Santo, né? Vamos lá. Aí você vai ter os TGs reservados. Esse caso, para não mudar a ordem dos TGs, criar algum TG especial, alguma coisa, a gente pode editar aqui e colocar nesses TGs que eu coloquei, esses 10 TGs aqui reservados. Aí começam as repetidoras. Então, por exemplo, se você quiser acionar a repetidora de Indaiatuba, daí, ou de qualquer lugar que você tiver, você vai usar o TG da repetidora. Tá aqui, ó, 724.217. Tá ok? PY2QLW. Se eu ajustar aqui, ó, pronto. Se eu aperto o PTT agora, eu informo o hotspot que eu quero usar o TG e quero ouvir já o TG de Indaiatuba. Quem falar na repetidora, ou quem falar nesse mesmo TG, que é o TG da repetidora, o 724.217, né? Fala comigo. Então, eu aqui, por exemplo, em Indaiatuba, quando eu saio, eu não levo hotspot, eu levo só o rádio. Obviamente, eu estou na frequência da repetidora, né? E aí eu fico no slot 2 da repetidora, porque toda repetidora DMR tem 2 slots. O slot 1, que é 724 Brasil. Então, você fala no slot 1, você fala no Brasil inteiro. Mas se você quiser falar só local, aí você põe no slot 2. Tá? Isso na repetidora. Então aqui no caso, né, você vai sair sempre nos slots 2 de cada repetidora. Você nunca sai no 724, porque o 724 é um grupo, né? Basta você colocar aqui 724, você não precisa passar por repetidora nenhuma quando você tem um hotspot. Você já sai direto no grupo 724. Automaticamente você vai sair em todas as repetidoras. Já quando você quer falar local, você tem que colocar no slot 2 daquela mesma frequência da repetidora e usar um TG, por exemplo, 1 ou 2 ou 9, né? Para você falar só localmente, tá ok? Então aqui, por exemplo, se eu apertar aqui, né? Obviamente a repetidora, se eu não me engano, está fora do ar, mas o TG está no ar. O TG da repetidora está no ar, que é o TG local. Então se eu aperto aqui, quem tiver na repetidora falando, acaba saindo também, tá? Feito isso aí, eu travei na repetidora. Bom, o correto é quando você vai mudar o TG, você quer ouvir um outro TG, não ficar pendurando muito TGs, porque você pode colocar 2, 3, 4 TGs aqui. O rádio vai filtrar, mas o hotspot pode cortar, ele pode transmitir um TG, porque começou a transmitir um TG e cortar o outro que você estava ouvindo de repente. Então o ideal é cancelar. Tá? Derrubar todos os TGs para abrir um novo TG. Então o que você faz? É o TG 4000, é o ID 4000 na realidade que você tem que dar. Então você vem aqui, ó, ou você vem aqui no CP e digita 4000. E ele vai desligar. Tem hora que
o servidor dá uns probleminha lá e não está falando o idioma certo, mas ele fala lá desligado em português, Portugal, tá? Então, aí eu derrubei todos os TGs e aí eu posso colocar um outro TG e ficar com um só sempre para não atrapalhar, tá bom? Vou falar um pouquinho das funções mais utilizadas aqui que a gente utiliza. Então, uma delas é, sem dúvida, o jogo da velha, que a gente sempre vai inserir um TG. Lembra da Indaiatuba? Eu lembro dela. TG não é um código privativo, é um TG, é um talk group, é um grupo de conversa. Então é 724.217. Eu não preciso nem ir lá na memória, porque eu já sei de cabeça. Olha lá, ele já chamou. Automaticamente ele já chamou a PY2KLW. 724, que também é um TG. A maioria das vezes você vai usar TG, então é uma vez só apertado. 724. Tá ok? 724.942 é o NetBR, né? E assim por diante. Se você for chamar um amigo seu em privativo, então aí você tem que apertar duas vezes, tem que vir o chamada privativa, e aí sim você coloca o código privativo. No meu caso aqui, por exemplo, 724.1366, que é o meu ID. Olha lá. Aí vem P2LZB. Não esquecer do CP e do TG, que são diferentes, tá ok? Quando você dá 3 vezes o jogo da velha, aí ele vai colocar automaticamente o que tem na lista. Então, se for chamada privativa, ele põe chamada privativa. Se for talk group, ele põe talk group. Então, aqui o que a gente vai mais utilizar, né? Essa teclinha aqui de jogo da velha. A mudança de potência, a gente vem aqui, ó, no botão de baixo, aperta e já logo na sequência vai mudando aqui, ó, a potência que a gente quer. Obviamente, quando você for trabalhar com as repetidoras, que você está na região, por exemplo, lá de Araçatuba, e você vai usar repetidor, aumenta a potência do HT, né? Porque ele fica memorizado aqui a potência do HT para todos os canais, tá? Eu vou baixar de volta aqui. 50 mW. Aqui é para você ir para o modo VFO. Tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma frequência qualquer em cima. Vamos colocar aqui, vai, 146.910, é a repetidora FM de Serra Negra. Um exemplo. Só que eu preciso mudar na de baixo. Então você aperta o botãozinho aqui, ó, de baixo e passa para baixo. Tá bom? Apesar que eu acho que aqui você também inverte. Não, não inverte não. Aqui é outra coisa, que são dois VFOs, A e B. Então vamos lá. 140, a entrada da repetidora é 146.310. Ok? Volta o PTT para cima. Ah, tá modo DMR, mas ela é modo FM. Então, o que você faz? Você aperta essa tecla aqui e aperta estrelinha. Já passou para FM, tá vendo? Você não precisa ir lá no menu, mudar pelo menu. Não, tem esses atalhos. Como é que faz para decorar? Tem uma tabelinha, depois eu vou passar para você, uma tabelinha, e aí fica mais fácil de você ver pela tabelinha. Você pode até imprimir, guardar e consultar quando você tiver dúvida, né? Depois com o tempo você acaba decorando. Porque você tem as funções que você tem que apertar. Essa tecla aqui que a gente chama de função. É a de baixo de tudo. Aperta aqui é uma coisa, tá? Se você apertar só o estrelinha, ele já faz outra coisa. Não está fazendo aqui porque não tem função no FMN, né? Mas se você viesse aqui, ó, no digital, e você aperta só o estrelinha, olha o que acontece. Ele muda o slot. Olha lá. Slot 2, slot 1, slot 2. Tá vendo? Se você aperta o botão de baixo e aperta a estrelinha. Ah, se você apertar e segurar, não apertar nada, ele abre o monitor. Tá vendo? Às vezes você quer ver o que. Você tem uma interferência na frequência, alguma coisa, você aperta aqui e segura que ele abre o monitor. Tá bom? Então vamos lá.
né? Se eu fosse apertar aqui para transmitir, normal. Tem uma função aqui, eu vou fazer pelo menu, porque eu acho que só faz pelo menu ela. É do PTT, eu utilizo muito isso aí, mas tem que tomar cuidado. Você vem aqui no menu. Que são as opções que você tem para mudar display, opções gerais, opções de áudio. Você vem na opções e você pode mudar o PTT para ele ficar travado. Então você vem aqui, ó, PTT Toggle. Você muda aqui para on. Então você aperta, ele trava e fala, aí você aperta de novo, ele solta. Só não pode esquecer de soltar o PTT, que senão o rádio vai ficar 180 segundos, né, até ele desarmar, tá ok? Aperta menu para confirmar. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Olha lá, apertei e soltei. É que ele está em modo DMR na frequência errada, então aí não vai fazer, né? Vamos voltar aqui pro FM. Isso aí. Ó, tá vendo? Aí ele vai contando o tempo. Quando chega em 10 segundos, que está faltando 10 segundos, porque às vezes você está com o rádio mais próximo do rosto, você não observa, e aí ele dá uns bips, ele começa a bipar, e aí você vai olhar, você fala, opa, tá acabando o tempo aqui, deixa eu soltar, colocar mais uma ficha, e depois aperta aí para continuar, tá bom? Aperta de novo, ó, aí ele para, tá? Aperta uma vez, ele zera o contador e fica com a portadora travada no ar, tá vendo? Aperta mais uma vez, ele solta. Só não pode esquecer, tá? Eu vou deixar ele dessa forma, mas você não pode esquecer. Vamos voltar de novo então para o modo memória. Vou deixar ele já nessa configuração. Então quando você chegar para testar comigo aí, tá? Conexão direitinho. E depois você pode deixar onde você quiser o TG, ou no Brasil, ou em outra modalidade aí de TG, tá ok? Bom, em suma é isso aqui. Tem um botãozinho de função aqui em cima também. Vou aproveitar, vou falar aqui algumas coisas dessa função. Quando você estiver no modo para escanear, o certo aqui para você poder escanear é deixar o rádio no modo que a gente chama de modo promíscuo, ou seja, totalmente liberado para ouvir tudo. Isso não é prático quando a gente está usando no rádio amador, mas é prático quando a gente está monitorando ou rastreando alguma frequência. Então ele vai parar e já vai identificar o que é. Ele não vai filtrar o slot, ele não vai filtrar o grupo de DMR, ele não vai filtrar as opções que tem de código de cores, nada disso. Aqui a gente deixa tudo liberado. Aqui está tudo ativado. Ó, time slot está ativado. Então ele só para no slot que estava o rádio. O DMR comercial ele também utiliza 2 slots. Então o ideal é você dar off e confirmar. Aí você vem aqui de novo. Ó, ficou lá. TS filter off. Esse código de cor para nós não importa, tá? A gente só usa são vários, acho que são 15 códigos de cores, a gente usa um. Mas a gente não precisa filtrar, porque todo rádio amador usa um. Tá, ok? Então eu sempre deixo off. Agora, vamos voltar aqui, off. Agora o TG, se por exemplo eu estou com o rádio ajustado para o 724 e tem alguém falando lá no 724.942, que é a NetBR, eu não escuto, se tiver ativado a função de filtro de TG. Se eu deixar desativado, gera muitas vezes confusão na hora de usar no radioamadorismo, tá? Então só não pode esquecer de voltar. Então aqui, ó, você deixa nenhum também. Então ficou tudo nenhum. Quando eu passar aqui para o modo VFO, por exemplo, uma das frequências que é nova e o pessoal utiliza muito é de 390 a 400. Então o que você faz? Você ativa o scanner, você aperta para cima. Isso. Ele vai te dar a faixa que ele vai escanear. Se você não quer essa faixa, basta você digitar
ele vai colocar aqui, ó. Vamos colocar 390.000 é a banda baixa, a 400 na banda alta. Aperte seguro, ele vai escanear. Só que eu estou com o modo FM aqui, eu tenho que passar para o modo... Então, peraí, vamos sair fora aqui, senão ele não busca modo DMR. Pronto, agora eu estou no modo DMR. Não importa o TG que tem aqui, que ele vai ignorar tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Aí ele começa a escanear. Se parar em algum DMR que está sendo utilizado, ele vai te passar todas as informações de código color que ele está utilizando, de DMR RX, né, do RX Group que ele está utilizando, o ID do camarada, tá? E o time slot que ele está ouvindo, tá bom? Então você vai ver que vai pegar alguma coisa aí, ele para, né? Ele tá para parar e ficar enquanto estiver falando. Quando para um tempo, aí ele volta. Ou então você pode dar um toquinho que ele para, né? Ele parou, você confirma de novo um toquinho para baixo para parar de vez e aí você fica monitorando essa frequência. Tá ok? Para voltar de novo para o modo canal, volta para cá. Mas lembre-se que o ideal é voltar a ativar os filtros, porque senão dá uma confusão danada aqui na hora de usar as nossas repetidoras. Então você vem aqui e ativa o TS Filter. No seu caso aqui do hotspot, nem tinha tanto problema, mas quando você estiver utilizando as repetidoras que utiliza 2 slots, pode dar problema. Então, por meio de dúvida, vamos convencionar que você ativa o TS, clica de novo e ativa o DMR Filter para TG e ativa. Então agora sim, tá vendo que ele apagou aqui o quadradinho que tinha no TS, continua o quadradinho no C1, que o C1 está aberto, tá ok? Mas não tem problema, o C1 para nós que é rádio amador não faz diferença, então é um trabalho a menos quando você for liberar. Vamos lá dar o foco aqui de novo aqui. Pronto. Então é isso aí, tá? A parte do rádio basicamente é essa, né? Não tem muito segredo. Só não pode esquecer aí de PTT, ó, dessa forma. Aliás, eu vou voltar ao PTT ao modo normal, depois você configura aí, tá bom? Para não ter risco de você no começo se esquecer do PTT apertado, porque eu já esqueci, né? É normal. Então vamos lá. Vai lá no Opções. PTT Toggle Off. Aí você aperta a setinha para cá. Sempre você navega aqui para cima e aqui você muda as funções e confirma no menu. Ok? É isso aí. Bom, para começar tá bom, né? Senão depois fica muita coisa também, já é muita coisa, acaba confundindo. Mas eu acho que se você assistir o vídeo uma vez, já vai te dar uma boa ajuda. Tendo dúvida, você sabe que você viu em algum lugar, você vai ver como é que faz alguma coisa. E depois qualquer dúvida também você pode me ligar aí. Tá bom, Gustavo? Então na parte do rádio já tá pronta aqui. Beleza? É isso aí.